Olá pessoal, Samuel da Ubiquiti, mais um vídeo da nossa série de tutoriais de configuração do Unify Controller. E nesse vídeo a gente vai configurar mais um recurso avançado para redes Wi-Fi nos nossos Access Points Unify, que é o RSSI mínimo, ou mínimo RSSI, ok? Recapitulando aqui rapidinho, só para contextualizar, a gente vai seguir trabalhando em cima da mesma topologia que a gente já vem utilizando e configurando do zero desde o primeiro vídeo dessa série de tutoriais. Então a nossa controladora é um Cloud Key que responde pelo IP 926855.2, que eu vou acessar daqui a pouco. A gente tem lá o nosso roteador Firewall já previamente configurado, com as VLANs das redes de gerência, corporativa e visitantes. E por enquanto a gente tem dois APs AC, um HD e um Pro, que são os dispositivos que eu vou usar para fazer aí a configuração do mínimo RSSI. Eu vou escolher um deles e vou fazer a configuração em só um deles, só para a gente exemplificar como é que seria a aplicação. Como o mínimo RSSI é um recurso avançado, a gente tem que ativar, habilitar ele por AP e dentro de um AP por rádio. Então ele é aplicado para o rádio de 2.4 GHz e ou para o rádio de 5 GHz, ok? Então, antes de fazer a configuração propriamente dita, e bem rapidinho, só para a gente entender o que é o recurso mínimo RSSI, eu vou usar uma imagem da apostila oficial de certificação EWA, que é o curso oficial de certificação Unify da Ubiquiti. Esse artigo está publicado lá no nosso blog. Eu vou deixar na descrição do vídeo para quem quiser entender melhor essa explicação rápida que eu vou fazer aqui no vídeo, porque o nosso objetivo é mais a prática de operação no vídeo do que o contexto por si. Mas vamos entender rapidinho qual é a ideia, né? Quando a gente tem uma célula sendo propagada a partir de um AP, e isso vai depender da potência que a gente configura no AP e também do ganho de antena que esse equipamento tem, né, ele vai ter uma área de cobertura na qual todo o seu sinal vai ser propagado até um determinado limite. Chega um certo momento que esse sinal vai se enfraquecendo, porque ele vai enfrentando resistência, não só de obstáculos, mas a própria resistência do ar, que é um obstáculo para a propagação da radiofrequência. Chega um dado momento, então a partir dessa área azul, em que eu não tenho mais nenhum nível de sinal que um dispositivo cliente tenha sensibilidade de recepção para conseguir escutar, tá? Então é comum aí a gente ter dispositivos recebendo sinais de menos 85, né, dBm, que são sinais muito fracos. O problema da gente manter a maior área de cobertura possível sendo propagada de um AP para os nossos clientes é que aqueles clientes mais afastados do AP, então bem na periferia, nessa área azul aqui, ou mesmo na área verde que está ficando mais clara, tendendo para o azul, é que esses clientes vão estar recebendo um sinal mais fraco. E a estratégia que o dispositivo cliente usa para entender um sinal mais fraco é que ele vai ter que trabalhar com modulações mais baixas. E trabalhar com modulação mais baixa quer dizer que os slots de tempo que são utilizados na rede sem fio, eles vão ser utilizados para passar menos informação. Então a gente usa um tempo X, que a gente poderia estar passando mais informação se a gente estivesse mais próximo do AP, mas como a gente está usando um esquema de modulação mais fraco, que ocupa mais bits para mandar a mesma informação, acontece que eu envio menos informação e eu acabo ocupando o tempo aéreo de toda a célula, e é isso que explica o porquê que clientes conectados muito afastados do AP acabam prejudicando o desempenho da célula para todos os clientes da minha rede, inclusive aqueles conectados mais próximos do AP. Então, do ponto de vista de boas práticas, um recurso que a gente deve configurar, se a nossa rede estiver muito bem dimensionada em termos de AP, né, é o RSSI mínimo. O que é isso? RSSI é um acrônimo para Received Signal Strength Indicator. É o indicador da força de sinal recebido. Basicamente, é o sinal que o cliente está recebendo. Então, o nome que a gente dá tecnicamente para o sinal que o cliente está recebendo é RSSI. A métrica RSSI, né, a gente mede em dBm, que é o nível de sinal. Muito bem. A ideia para a gente ter excelente desempenho na nossa rede é que, independente da célula propagada pelo AP, da célula física, logicamente, em software, a gente limite essa célula para um nível de sinal de melhor qualidade. Então, o que a gente pode fazer? A gente pega um AP qualquer e a gente vai instruir para ele o seguinte: olha, Access Point, mantenha conectado nessa célula, ou seja, em você, porque o AP é a representação de uma célula, é o dispositivo que propaga uma célula, somente aqueles clientes que têm um nível de sinal até menos 75.
dBm. Então, por exemplo, o cliente está muito próximo do AP, um sinal aqui de menos 45, ele fica conectado. À medida que o cliente vai se afastando, menos 50, menos 60, menos 65, menos 70 dBm, ele se mantém conectado. Quando ele chegar lá no limite de menos 75 dBm, o AP vai mandar uma instrução para o cliente para que o cliente se desconecte. Tá? E normalmente isso é uma instrução, é um pedido de desconexão. O AP fala para o cliente, ó, se desconecte porque o seu sinal está ruim, e a ideia de fazer isso é que o cliente, ao ser desconectado, ele vai procurar um outro AP e provavelmente ele vai encontrar um AP com melhor nível de sinal. Claro, se a sua rede estiver bem dimensionada. Nenhum desses recursos avançados vão ser suficientes para resolver o problema de uma rede mal dimensionada, mas eles vão ajudar muito numa rede bem dimensionada. Também existe um recurso recém inserido dentro do Unify Controller, que é o modo estrito. Né? O que o modo estrito faz? Ele realmente força o AP a ficar quicando, né, derrubando o cliente da célula, e se você não usar esse recurso direitinho do ponto de vista de planejamento de quantidade de APs, você pode ter mais problemas do que solução. Então, o recurso mínimo RSSI em geral, ele ajuda muito a você ter uma rede de excelente qualidade, mas se você não souber a forma de planejar, de configurar esse recurso, de medir a célula no seu ambiente, você pode acabar tendo mais problemas do que solução. Então, a ideia do ponto de vista de recurso é simples assim. Quando o cliente tiver um nível de sinal pior do que um limite X, o AP vai fazer com que ele se desconecte, vai enviar uma solicitação, lembrando que a lógica por detrás de aceitar ou não esse pedido é do cliente. Né? O cliente pode não aceitar, ou mesmo ele pode procurar outro AP e não encontrar outro AP com um sinal melhor se você não dimensionou bem o seu ambiente. Legal. Então vamos lá, vamos abrir aqui a nossa controladora para aplicar as configurações. Então a gente vai acessar a nossa controladora, o BNT, usuário que a gente está usando lá padrão desde o primeiro vídeo, né? Então a gente vai acessar aqui a nossa controladora e se a gente vier em dispositivos, a gente vai enxergar, olha lá, todos os nossos APs, porque a gente está na seção de APs aqui, né? Então esses são os APs que a gente tem. Eu vou escolher o AP ACHD, por exemplo, para aplicar essa configuração. Bom, como o mínimo RSSI é um recurso avançado, assim como o Band Steering, que a gente já falou no vídeo anterior, a gente precisa vir em Settings, em configurações do nosso site e habilitar os recursos avançados. Por padrão, essa opção não está habilitada. Né? Para a gente ela já está habilitada porque no vídeo anterior a gente configurou Band Steering. Então, outro recurso que essa opção recursos avançados habilita é o mínimo RSSI, que é do que a gente está falando agora. Então, confirma se a opção de recursos avançados está ativada para você poder configurar Band Steering, senão você não vai ter a possibilidade de fazer essa configuração, ok? Então, no nosso caso já está habilitado, os recursos avançados estão habilitados, a gente vai voltar para Device, a gente vai selecionar o AP que a gente quer aplicar essa configuração, você pode escolher isso individualmente, tem que ter muito critério na hora de fazer isso, né? Então eu vou pegar o AP ACHD, por exemplo, a gente vai vir aqui em Config, configuração, né? E o recurso mínimo RSSI fica dentro das propriedades de configuração dos rádios. Então se a gente vier aqui em rádios, tem uma seção do rádio em 2 GB, né? 2 GB por padrão ele usa largura de canal de 20 MHz, você pode alterar para 40, isso não é recomendado, porque falta banda em 2.4 GHz. Né? Ele vem configurado para usar um canal automático, o recomendado é que você escolha esse canal manualmente, você faça um survey no seu ambiente para enxergar, né, identificar aquele canal que está menos poluído, que está sofrendo menor incidência de interferência. A potência de transmissão também vem em automático. Automático quer dizer que ele está usando a potência high, que é a mais alta. A recomendação é que você altere essa potência em cenários do ambiente real para médio ou baixa, porque a potência de nenhum cliente é equivalente à potência alta de um access point, e a comunicação é bidirecional. Então você deveria alterar essa potência pelo menos para médio, para nivelar o grau de potência do access point com o dispositivo cliente. Tá? Quando você tem os recursos avançados habilitados, aqui na seção do rádio, vai existir essa opção de opções avançadas. Ó. Então essas são as opções avançadas do rádio 2G. Quando a gente desce aqui no rádio 5G, tem outras opções avançadas desse rádio 5G. Tá?
Então a gente vai habilitar aqui, ó, clicar em opções avançadas e ele tem mínimo RSSI. A gente vai checar essa opção e a gente vai escolher o nível de sinal que a gente quer que seja o limite lógico da nossa célula. Então eu vou colocar, por exemplo, menos 75. Você pode alterar esse valor, você pode ser mais tolerante ou mais agressivo, dependendo do seu projeto. Se você tem um projeto subdimensionado com poucos APs, provavelmente ativar a mínima RSSI não vai ser legal. Mas se você tem um projeto superdimensionado com mais APs no seu ambiente, provavelmente você vai querer ser mais rigoroso em relação a essa métrica, né? Só tem que tomar muito cuidado com os valores que você vai utilizar. Então eu vou deixar habilitado aqui menos 75, tá? O AP vai enviar a sugestão para o cliente. A mesma coisa em 5 GHz, então reparem que na seção do rádio 5 GHz, por padrão ele usa canais de 40 MHz, normalmente você pode manter esse padrão, porque em 5 GHz a gente tem muito mais disponibilidade de banda e menos incidência de interferência. Ele também vai usar canais automáticos, a recomendação é que você manualmente configure um canal da faixa de frequência Uni1, ou seja, 36, 40, 44, 48, ou da faixa de frequência Uni3, tá? Que são os melhores canais que a gente tem. Mas você também, nada impede você usar os canais DFS, é que normalmente usar os canais DFS implica num tempo um pouco maior para que o rádio identifique se já existe um outro serviço de radiofrequência primário operando nesses canais, por exemplo, radares meteorológicos. Tá? A indicação é, se possível, usar canais da faixa de frequência Uni1 ou canais da faixa de frequência Uni3, mas não tem problema em usar os canais da faixa de frequência intermediária. Quando você deixa em automático, é o equipamento que vai escolher isso para vocês. Normalmente isso não é uma boa prática em cenários onde você tem lá mais cuidado com o projeto do seu ambiente. Mesma coisa, potência de transmissão, vale aquela regra que eu já disse, né? A gente deve evitar trabalhar em potência máxima, normalmente potência média, se eu tiver um ambiente superdimensionado em termos de AP, potência baixa. Mas falando de mínimo RSSI, o recurso fica aqui em opções avançadas, né? A gente seleciona então ó, mínimo RSSI, então menos 75. Repare que aqui no rádio de 5 GHz a gente tem essa opção de habilitar o modo estrito, que é aquela opção, ó, quando o modo estrito está ativado, o dispositivo vai acabar ignorando aqueles sinais do cliente que estão abaixo desse nível mínimo, né? Então você pode ser aí menos tolerante e habilitar esse modo estrito. Se você não habilitar esse modo estrito, tudo que o AP vai fazer é mandar para o cliente uma sugestão de desconexão, e a ideia por detrás disso é que o cliente, ao receber essa sugestão, se desconecte desse AP, e aí provavelmente, se você dimensionou o ambiente certo, ele vai encontrar outro access point que tem um nível de sinal melhor. Então a gente aplica aqui as configurações, lembrando que nem sempre usar o mesmo nível de sinal em 2,4 a 5 GHz é uma boa ideia, normalmente até não é, porque o sinal recebido em 2,4 GHz, em 5 GHz é diferente, depende da característica da onda, né? Lembrando que em 5 GHz a onda tem um alcance menor e uma menor capacidade de penetrar objetos, então provavelmente você vai receber sinais mais fracos aí em 5 GHz. Tudo vai depender de um estudo físico do seu ambiente. Normalmente eu costumo dizer que não existem regras mágicas em Wi-Fi, né? Normalmente vocês gostam das regras mágicas, são importantes para a gente ter uma referência, mas cada ambiente tem lá suas características, é importante a gente fazer uma medição em cada local. Mas um número mágico, que eu não gosto, mas um número mágico, para você ter de referência de um mínimo RSSI razoável, seria menos 75, tá? Lembrando que existem outros fatores também, não é só o nível de sinal que a gente deve olhar, é o nível de ruído no ambiente. Mas enfim, vamos lá, vamos aplicar aqui, ó, enfileirar as alterações. A gente vai aplicar essas alterações. O AP vai provisionar, ele muda o status de conectado para provisionando. Assim que as configurações forem aplicadas, ele vai voltar para o status conectado. E a partir desse ponto, esse AP já vai estar aplicando um mínimo RSSI que a gente configurou de menos 75 em ambos os rádios de 2 GHz, né, 2.4 GHz e de 5 GHz. Simples assim, muito mais simples de fazer, de operar, né, de configurar, do que de fato acertar do ponto de vista de desempenho. Por isso que é importante que você entenda bem o seu ambiente antes de aplicar essas configurações, ok? Então o AP foi provisionado, ó, status conectado.
E o exemplo de configuração desse vídeo era só isso. Até o próximo. Tchau, tchau.